Médicos e profissionais de saúde se reúnem hoje à noite no Recife para abordar os avanços no tratamento cirúrgico e sistêmico do câncer de cabeça e pescoço. Esse tipo de câncer é a quinta neoplasia maligna mais comum no mundo, com incidência de cerca de 780 mil casos por ano. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o oncologista Rossano Araújo. Bom dia, Rossano. Bom dia, Ravi. Bom dia, ouvintes da CBN. Um grande prazer estar contribuindo com esse assunto tão importante para todos nós. E quais são essas novidades no tratamento desse tipo de câncer, né? Câncer de cabeça e também de pescoço. O câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma prevalência mundial de 7%, sendo o carcinoma epidermoide da cavidade oral o mais comum em todos do mundo. Então, essas incidências e prevalências, elas têm aumentado e isso despertou a comunidade científica para o aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas, já que no início dos tempos, o diagnóstico dessa doença era uma doença realmente muito avançada e nós tínhamos os casos diagnosticados em estadios clínicos mais elevados, né? Então, o evento de hoje, patrocinado pelo Departamento Científico da Oncoclínica, visa exatamente trazer para a comunidade médica, para todas essas pessoas que tratam do câncer de cabeça e pescoço, essas novas técnicas cirúrgicas, bem como novas drogas que estão sendo utilizadas no tratamento sistêmico dessa doença. E essa doença, ela atinge, por exemplo, que partes, né, do corpo? Porque é a cabeça e o pescoço, mas, por exemplo, a face, pode ser também a boca, faringe, laringe? Isso. Quando a gente fala de carcinoma de cabeça e pescoço, é o carcinoma exatamente que envolve a cavidade oral, a orofaringe, que é exatamente essa porção entre a boca e a faringe, a hipofaringe, que está abaixo da faringe, e a laringe, não é? Então, esses pacientes com carcinoma, o carcinoma epidermoide é o mais encontrado, é o tipo histológico mais encontrado nos tipos de carcinoma de cabeça e pescoço. E esses pacientes ele têm maior risco de desenvolvimento de segunda neoplasia primária e do trato também aerodigestivo superior, devido à exposição prolongada aos carcinógenos, principalmente tabaco, né, o tabagismo e o álcool, né? Então, esse fenômeno é conhecido como carcinogênese nesse campo. E o risco de quem fuma e quem bebe muito é um risco aumentado de 15% a 20%. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é a infecção do papiloma humano, o HPV, que não está só relacionado a doenças ginecológicas, neurológicas, como também está relacionado com esse tipo de câncer especificamente. Acredita-se que esse vírus, né, pelo contato sexual, ele pode também causar uma alteração nas células, né, alcançando quase em 90% dos tumores primários, por exemplo, da toxila, esse HPV pode estar envolvido atualmente de uma maneira importante na gênese desse câncer. Uhum. E também por se tratar, né, de um órgão, no caso, que está mais exposto, não é, por exemplo, um câncer de intestino ou de estômago, alguma coisa assim, que fica dentro do corpo, né? Por estar na parte externa, é mais fácil de identificar? Geralmente o paciente ele tem alguma sintomatologia exposta, não é? Alguma tumoração a nível de pescoço, a nível da cabeça, uma alteração de deglutição, que tudo isso leva a crer um acometimento de um tumor nessas áreas da cabeça e pescoço. E a incidência maior é nesses casos que o senhor falou, por exemplo, de pessoas que fumam e que bebem com frequência, ou também depende da genética em algum momento, em algumas pessoas? A genética é pouco explicada nesse tipo de caso, né, de tipo de caso de câncer de cabeça e pescoço. O tabagismo realmente é o principal fator, vamos dizer assim, etiológico, juntamente com o etilismo prolongado, né, o tabagismo com a associação do etilismo prolongado, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, né? Além do que, hoje a gente tem esse conhecimento de que esse vírus chamado HPV, que é a infecção do papiloma vírus humano, né, com a integração de genes virais no genoma da célula neoplásica, da célula cancerosa, é observado em 60% dos carcinomas epidermoides da orofaringe, certo? Como eu falei para você, alcançando uma presença em até 90% nos tumores da tonsila, que é essa região que a gente chama de campainha.
Certo, então o HPV tem se tornado também um fator agravante, né, nesse tipo de câncer. Exatamente. Além de que dieta pobre em vegetais crus, irritação crônica da mucosa, por exemplo, é importante que as pessoas que usam próteses dentárias, mal ajustadas, por exemplo, né, a má higiene oral, são outros fatores de risco também relevantes para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide da cavidade oral. Né? Rossano, muito obrigado pelas informações, um bom dia para você. Obrigado a você, fico feliz por contribuir com um assunto tão importante para a comunidade. Muito obrigado. Nós conversamos com o oncologista Rossano Araújo, que falou sobre o câncer de cabeça e pescoço. Esse vai ser o tema de um encontro hoje de médicos e profissionais de saúde que vão falar sobre os avanços nesse tipo de câncer no tratamento, tanto cirúrgico como sistêmico. O câncer de cabeça e de pescoço é a quinta neoplasia maligna mais comum no mundo, com incidência de cerca de 780 mil casos por ano.